Dizem que a gente nunca lembra da papelada que salva a pele, só daquela que arruína a carreira. Curioso, porque às vezes eu já tinha lidado com as duas no mesmo dia. Enfim, percebi que a Recon Biologics estava em apuros no instante em que o fundador me chamou de lado durante o almoço de aposentadoria, me entregou um martini de gin morno e disse: "Você evitou que tudo desmoronasse, Emily." Mesmo quando ninguém notava, ele dava um tapinha no meu ombro como se eu fosse uma peça de madeira que ele tivesse esquecido de regar. Sorri e agradeci. Mas por dentro, aquela frase me gelou a espinha, porque era exatamente isso que eu vinha fazendo há 7 anos, impedindo que tudo se despedaçasse. Documentação regulatória, certificações de fornecedores, auditorias internas, licenciamento de ensaios clínicos, todo tipo de detalhe que, quando bem feito, faz as pessoas acreditarem que o trabalho é fácil, trabalho invisível. Se você já precisou lidar com prazos de submissão à FDA, enquanto alguém de 28 anos, com um jeito de startup e correndo contra o tempo, renomeava pastas de conformidade para dar um toque especial, então sim, somos almas gêmeas. Eu construí toda aquela maldita espinha dorsal de conformidade desde a primeira carta de advertência 483 que a empresa recebeu, até o momento em que finalmente fomos autorizados a conduzir nossos próprios ensaios clínicos sem supervisão externa. Criei os protocolos, organizei a cadeia de licenças e, o mais importante, detinha a chave criptográfica que certificava cada transação oficial. Literalmente, um dispositivo preto do tamanho de um protetor labial que podia fazer toda a diferença em divisões farmacêuticas. Se você o perdesse ou entregasse de forma incorreta, todo o programa de compliance ficaria inoperante. Adivinha quem sempre sabia onde ele estava? Mas eu não usava salto alto, não participava de rodinhas de bar depois do trabalho e nunca aprendi a sorrir quando o sobrinho de um executivo dissesse que compliance era apenas burocracia exagerada. Mantive-me nos bastidores, não por submissão, mas por eficiência. Documentei coisas que ninguém pediu. Consertei discretamente problemas que as pessoas nem sabiam que tinham criado. Agendei atualizações anuais que a empresa ainda não era obrigada legalmente a realizar, e isso me tornou uma ameaça. Quando o fundador saiu, não demorou para que o tsunami do nepotismo atingisse a empresa. Entre ela, loira, barulhenta, assustadoramente confiante em sua ignorância e recém-nomeada vice-presidente de operações. Seu currículo tinha 4 tópicos e um sobrenome composto. Seu primeiro ato como vice-presidente foi transformar nosso repositório de documentação em um centro de transformação digital e contratar uma consultoria que cobrava R$ 2.100 por hora para apagar registros. Pense nisso! Ela marcava reuniões de alinhamento às 7h45 da manhã, usava óculos de sol dentro de casa e uma vez perguntou se podia simplesmente ignorar a FDA. Gostaria de estar brincando. Ela contratou um barista particular para o andar da diretoria, mas se recusou a aprovar a reposição de toner para as impressoras do segundo andar. Então, começou a promover a reformulação da cultura da empresa. De repente, funcionários antigos se tornaram restos de sistemas antigos. As equipes ficaram mais horizontais, cargos foram extintos. A gerência intermediária desapareceu. E eu, a mulher que literalmente detinha a chave de acesso federal da empresa, fui informada por um e-mail animado do RH que meu papel estava se transformando em suporte externo apenas. Se você chegou até aqui, você é rápida. Faça um favor a si mesmo e clique no botão de seguir ou se inscrever e, quem sabe, curta esta publicação. 95% das pessoas não fazem isso e, honestamente, é o que mantém a história funcionando. Ajuda a equipe a sobreviver ao caos nível lila sem desistir. Voltando ao assunto. No começo, pensei que talvez finalmente pudesse descansar. Talvez desse aulas de yoga para aposentados ou abrisse uma livraria que vendesse apenas livros de crimes reais. Me ofereci para treinar alguém nos sistemas de conformidade. Entrei no escritório dela com um dossiê de transferência completo. Passei 3 fins de semana me preparando. Sabe o que ela disse? Isso não é mais problema seu. Nem levantou os olhos do celular. Disseram que o departamento jurídico daria um jeito.
O mesmo departamento jurídico que uma vez escreveu penalidade errado em um documento federal e tentou enviar assinatura digital por fax. Eu tinha uma escolha: com elegância, como um fantasma silencioso de escritório, ou terminar este capítulo como os outros, silenciosa, meticulosamente e com um rastro documental que sobreviveria a ratos tentando passar por cima. Porque ser invisível permite atravessar todos os sinais de alerta sem que ninguém interfira. E quando Lila mandou a mensagem: "Preciso do meu café com leite de aveia. Você só sai da folha de pagamento às 5. Eu não gritei, não chorei. Apenas abri a gaveta debaixo do meu armário e olhei para o pequeno adaptador preto, ainda quente em sua caixa de espuma. Ninguém reclamou. Ninguém perguntou. Então eu o levei para casa. Lila assumiu seu novo cargo com a mesma facilidade com que o recebeu. Logo no primeiro dia como vice-presidente de operações, ela já estava redecorando a sala da diretoria e disse que os móveis davam uma sensação de melancolia colonial. Substituiu a mesa da sala de conferências por uma placa brilhante de madeira reciclada, que parecia mais apropriada para um restaurante de brunch estrelado do que para uma empresa de biotecnologia sob vigilância federal. É claro que ninguém disse nada, porque o sobrenome dela comprava o silêncio. Naquelas primeiras semanas, o silêncio se espalhou como um mofo. O primeiro memorando de reestruturação se chamava Renovação Cultural, versão 3.0. Bonitinho, né? A menos que você trabalhasse em finanças, RH, instalações ou, quem? Conformidade regulatória. Departamentos inteiros foram descentralizados. Gerentes com longa trajetória na empresa sumiram em despedidas fechadas. Participei de reuniões em que ela usava a expressão ritmo frenético ao falar sobre a exclusão do nosso arquivo de procedimentos operacionais padrão POPs. Chamou nossos servidores de conformidade de sucata antiga e queria migrar tudo para uma plataforma moderna na qual sua colega de quarto da faculdade trabalhava. Perguntei que tipo de validação FDA a nova plataforma tinha. Resposta: criptografado e nativo da nuvem, vai funcionar bem. Bem, do jeito que Chernobyl funcionou. Ela não sabia o que era uma auditoria 21 CFR parte 11. Achava que GXP era passe de academia. Assinou contratos com fornecedores sem verificar números de licença. Pediu ao departamento jurídico para reescrever o acordo de confidencialidade do parceiro clínico, tornando-o mais flexível. E ainda assim, fui eu quem decidiram eliminar. Nem sequer me chamaram para uma reunião presencial. Recebi mensagem do RH, daqueles robôs simpáticos do Slack. Olá, podemos conversar rapidinho? Como se eu estivesse sendo convidada para um café, não empurrada de um penhasco por questões de compliance. A representante de RH tinha o olhar de espanto que se tem quando termina um relacionamento com alguém que ainda paga metade do aluguel. Queremos ser transparentes, disse. Seu papel está evoluindo. Estamos buscando parceiros externos para lidar com a conformidade de forma mais ágil. Você tem sido indispensável. Claro, indispensável significa, por favor, deixe seu crachá e não nos processe. Perguntei se já tinham alguém em vista para assumir a custódia da licença federal. Não é um trabalho que se entrega como pedido de pãozinho rápido. É auditado, registrado federalmente e acarreta responsabilidade criminal em caso de má gestão. O sorriso dela não vacilou. O departamento jurídico cuidará disso, você não precisa se preocupar, não é mais problema seu. Perguntei se queriam documentação, demonstração, plano de transição, até mesmo uma ligação com o meu contato na FDA com quem trabalhava há 5 anos. Ela repetiu, não é problema seu. Naquele momento, percebi algo perigoso. Eles não apenas me ignoravam, não tinham a menor ideia do que estavam fazendo, nenhuma. Presumiam que alguém resolveria, que o sistema que construí era como micro-ondas. Basta apertar botões, a comida esquenta, não se preocupe com o que acontece lá dentro. Ilustraram isso com reuniões em um MacBook que nunca abria e bebidas geladas mais caras que meu almoço.
Começou a convidar amigas para observar auditorias internas. Uma perguntou se poderíamos renomear o IRB para algo mais comercial. Outra sugeriu transformar os treinamentos de compliance em jogo. Passei por todas as reuniões como fantasma, assistindo ao próprio funeral. Até que um dia, acessei o portal de conformidade federal, verifiquei o status da licença e vi algo inacreditável. Meu nome ainda constava como custodiante ativo, nenhuma atualização, nenhuma assinatura nova, nenhuma transferência registrada. Apesar de robôs do Slack, chat sobre pôr do sol e vaidade com leite de aveia, ninguém havia feito a simples ação legalmente exigida: transferir o ativo regulatório mais importante da empresa, aquele pequeno botão preto. O dispositivo estava na minha gaveta, ainda legalmente vinculado a mim. Encarei a tela, meu nome brilhando silenciosamente no registro federal como um dedo do meio feito de luz. Pela primeira vez em semanas, sorri. Não por vingança, mas porque sabia. A gravidade não se importa com quem segura o balão. Solte e ele cai. E Lela já estava puxando a corda com as 2 mãos. Quase a deixei escapar. Depois daquela ligação do RH, dirigi para casa em silêncio. Sem música, sem podcast, apenas o zumbido baixo do motor e aquele tipo de raiva que não grita, mas sibila. Já passei por demissões antes. Já vi andares inteiros esvaziarem por causa de jargões e cortes orçamentários. Já comi bolo em salas de reunião enquanto executivos faziam discursos de despedida sobre novos capítulos e jornadas empolgantes. Conhece o jogo. Você engole o insulto, guarda a indignação, talvez pegue um grampeador por despeito e suma antes que sua dignidade bata no chão. Eu me disse: vá embora, não olhe para trás. Deixe Lela e seu culto do espetáculo se afogarem nos documentos do Google que nem conseguem controlar as versões. Cheguei até a começar a redigir um e-mail, algo elegante e profissional. Anexei um resumo claro dos processos federais em curso, das análises de ensaios clínicos pendentes, dos contatos do nosso representante na FDA e um passo a passo para a transferência do dongle de licença, com capturas de tela, pastas nomeadas e links para o protocolo federal. Era, se me permitem, a prova de idiotas, e ficou intocado na minha pasta de rascunhos por 3 dias. Não porque eu tivesse esquecido de enviar, ninguém pediu, nem o RH, nem o jurídico, nem a própria Lela. Em vez disso, recebi esta pérola. Preciso do meu café com leite de aveia. Tecnicamente, você só sai da folha de pagamento às 5. Era toda a mensagem. Sem cumprimento, sem pontuação, só aquele tom presunçoso piscando para mim como se tivesse superioridade moral. Olhei para ela, pisquei uma vez, depois outra. Deixe-me descrever a cena. Eu estava sentada na minha baia, a mesma dos últimos 7 anos, onde construí do zero nossa estrutura de auditoria interna, migrei 3 sistemas de ensaios clínicos entre estados e corrigi a documentação descuidada daquele fornecedor 13 vezes num só trimestre. Pediram-me para buscar o café, porque eu ainda não tinha batido ponto, já que ela podia fazer isso. A antiga eu teria rido, mandado um presente passivo-agressivo e ido ao café próximo, fervendo de raiva, mas obediente. Mas naquele dia, naquele instante, algo mudou. Não era raiva, ainda não. Era algo mais frio, mais limpo. Um estalo atrás dos olhos, como se um disjuntor tivesse sido desligado. Abri a gaveta. Lá estava ele, o dongle, ainda encaixado na espuma como uma relíquia maldita. O curioso é que eu tinha passado semanas tentando fazer tudo certo. Mandei 2 e-mails ao jurídico sobre o protocolo de reatribuição, pedi para incluir a pessoa que me substituiu no processo, ofereci-me para guiá-la ao vivo pela custódia, até sugeri gravar um tutorial em vídeo. Eles me ignoraram, nunca responderam. Um assistente jurídico finalmente mandou: obrigado, nós cuidaremos disso daqui em diante. Isso foi há 2 meses. Nunca registraram a alteração, nunca tocaram na chave. Então, tecnicamente e ilegalmente, eu ainda detinha a identidade de conformidade federal da empresa. Eu era a única autorizada a aprovar dados de ensaios clínicos, enviar certificações e validar acordos médicos cruzados.
E aquele pequeno dispositivo de plástico na minha gaveta não era um enfeite, era a espinha dorsal da companhia. Lela não sabia disso, mas estava prestes a descobrir. Fechei a gaveta sem bater, deliberadamente. Abri a mensagem dela de novo. Digitei uma palavra. Claro. Cliquei em enviar, e naquele momento tomei uma decisão. Não brigar. Ainda não. Parar de limpar a bagunça deles. Deixar a gravidade fazer o seu trabalho. Deixar o silêncio que tanto amavam ecoar. Porque quando alguém ergue um império ignorando os detalhes, basta um único erro na cadeia de custódia para tudo ruir. E eu decidi que não ia impedir isso. Meu último dia não começou com fogos. Começou com um banho morno e a mesma calça bege que eu vestia no dia em que entrei. Empacotei minhas plantas de escritório numa caixa de papelão, retirei as folhas secas da minha papoula e a reguei com as últimas gotas de café queimado da caneca térmica. Parecia um funeral, só que sem travessas. Estacionei na minha vaga de sempre, a terceira de trás para frente. Aqui ninguém curtia porque ficava sob a árvore murcha que pinga seiva toda a primavera. Eu gostava porque ninguém estacionava ao meu lado. Menos batidas na porta, menos conversas. Andava me sentindo mal, não triste, só deslocada, como um fantasma no próprio corpo. A recepção tinha uma tigela de balas de menta que não era reposta há meses. A recepcionista não ergueu os olhos. Acho que, quando você está marcado para ser excluído, o sistema começa a te apagar antes do tempo. O escritório fervilhava com as típicas bobagens de sexta. Um salmão no micro-ondas às 9h30, gente discutindo quem reservou a sala B, Lila rindo alto demais de algo que provavelmente envolvia hashtags e vinho branco. Deixei-os. Na minha bolsa havia um envelope acolchoado com meu crachá, cartão de acesso e chaves da gaveta. Etiquetei o envelope como se estivesse enviando um rim. RH adorava etiquetas. O que não estava no envelope era o dongle, que estava no bolso do meu casaco, envolto num pano de microfibra. Silencioso, escondido, despercebido. O procedimento oficial, segundo minha política, exigia registrar a transferência no Portal Federal de Conformidade, enviar carta de transferência autenticada e atualizar as credenciais em 3 bancos internos e num registro externo espelhado. Nada disso aconteceu porque ninguém perguntou, nem uma vez. Eu lhes dei todas as chances. Tentei, juro que tentei. Mas eles estavam bisidiados demais renomeando departamentos e promovendo almoços de planejamento estratégico. Agora, toda a infraestrutura de compliance da empresa cabia num dispositivo de 30 gramas no meu bolso, e eles não sabiam. Eram 11h57 quando eu entrei na sala do RH. Lila estava encostada na parede de vidro, fazendo pose exagerada, como se fizesse um ensaio para um perfil que ninguém leria. Óculos de sol na cabeça, de volta ao interior. Já vai embora tão cedo? Disse sem se virar, erguendo o envelope acolchoado. Crachá, chaves, tudo seu. Sorriu com desdém. Legal, é só deixar na mesa. Você receberá a pesquisa de desligamento por e-mail. Sem aperto de mão, sem contato visual. Tudo bem, eu não estava ali por gratidão. Estava ali para marcar a saída. Ela se virou, parou no meio do caminho e arrematou. Ah, e pode pegar aquele modelo de NDA na sua pasta compartilhada antes de ir? Estamos fazendo uma limpa. A voz leve, etérea. Assenti, sorri e voltei calmamente à minha mesa. Dei uma última olhada ao redor. A mesa onde eu sentara durante 3 anos fiscais, 2 fusões, um alarme falso de evacuação e uma infestação de ratos. Saí da minha conta, fechei o laptop e o guardei na capa. Levantei-me com o dongle no bolso, sem alarde, sem anúncio. Mas naquele momento me senti maior, não por orgulho, mas por clareza. Até ali, eu havia entrado no jogo, tentado ajudar, garantir que não destruíssem tudo, passar o bastão sem incendiar a casa, mas eles não queriam o bastão.
Queriam a luz sem o fogo. Agora aprenderiam a diferença. Passei pela mesa de Lila outra vez. Ela ria baixinho, gabando-se sobre como havia simplificado a conformidade num clique. Parei por um instante só para observá-la saborear a mentira. Então saí pela catraca, pela porta, para o ar fresco de novembro. O dispositivo pressionava levemente minha perna, ainda registrado, ainda ativo, ainda completamente meu. E pela primeira vez desde que começaram a me empurrar para fora, eu não senti nada, nem raiva, nem amargura, só uma linha clara e fria traçada na areia. Eles não a veriam hoje, nem amanhã, mas veriam em breve. E quando isso acontecesse, eu não estaria por perto para as consequências. Dizem que o diabo mora nos detalhes. Na Recon Biologics, o diabo usava óculos de sol enormes e se autoproclamava uma líder que priorizava o clima. Nas semanas seguintes à minha saída, a empresa avançou em disparada, como um motorista bêbado num piloto automático de Tesla. Lila, agora totalmente fora de controle, administrava o lugar como seu parque de diversões particular. Certa vez integrou um mentor de inovação do Instagram. Logo depois, filmou um tour pelo laboratório para um projeto chamado Found Her, uma série que ela propôs para o podcast sobre liderança feminina, que nunca responderam. Ouvi a maior parte por boatos. Veja bem, quando você salva discretamente gente da falência por 7 anos, conquista aliados silenciosos. Contadores que já viram muitas baixas contábeis forçadas, gerentes de laboratório que entendem o impacto de um lote arquivado errado no cronograma de um ensaio clínico. Um cara de TI chamado Malik passou 3 fins de semana reconstruindo nosso servidor de submissão depois que alguém tentou instalar Minecraft nele. Pessoas assim não esquecem quem salvou a pele delas quando o jurídico não via urgência. Então eu recebia atualizações, não boatos, do tipo que o jurídico estava tão ocupado preparando documentos para uma nova joint venture na Alemanha que nem tinha tempo de checar a conformidade dos testes em andamento. Ou sobre como Lila aprovou a migração completa dos nossos dados de ensaios clínicos para uma plataforma de nuvem novinha, com fontes bonitas e emojis personalizáveis, sem um único teste de validação. Como ela aprovou 3 ensaios em centros estrangeiros com a documentação ainda só em inglês, o tipo de atitude que põe todo o processo em risco. Eu não me vangloriei, ainda não, mas foi como ver um vazamento lento debaixo da pia da cozinha. Você não torce para a enchente, mas percebe facilmente quando o chão começa a ceder. O ponto de virada aconteceu 3 semanas depois da minha saída. Malik me enviou uma foto. Sem assunto, sem mensagem, apenas uma captura de tela. Era um PDF, uma página de assinatura digitalizada. A assinatura da Lela ainda era a única responsável legal registrada, o que tornava cada assinatura que ela havia feito não apenas inválida, mas potencialmente criminosa. E o melhor, ela não fazia ideia. Quando me ofereci para treinar alguém no processo de transferência, o RH disse: "Isso não é mais problema seu." Então, não me preocupei com isso. Simplesmente observei. Leila desfilava nas redes sociais. Publicava fotos filtradas dos corredores estéreis com frases como "dominando o futuro", um disruptor de cada vez, brilhos médios e suaves. Presumi que o conselho estivesse ou embriagado demais por sonhos de expansão ou com medo demais de questionar a queridinha. O jurídico estava atolado em cláusulas de fusão. O RH já se ocupava da próxima reestruturação drástica, que ainda era reiniciada toda quarta-feira, porque o novo sistema brilhante não funcionava bem com as ferramentas federais de envio de documentos. Mas eu, por outro lado, tomava um bom café, fazia alongamentos pela manhã e dormia a noite inteira pela primeira vez em 10 anos. Chamam isso de calma agridoce. Aquele tipo de tranquilidade que surge depois de você ter tentado de tudo. Avisos, documentação, mensagens no Slack. Ninguém respondeu. Percebi que a única coisa a fazer era deixar a faísca cair e ir embora antes que alguém notasse a fumaça. Quando vi o título falso da Lela sob a assinatura, fechei o laptop e sorri. Nem larga, nem malvada,
Apenas o suficiente, porque a gravidade a puxava o tempo todo. E agora, suas mãos estavam cheias da coisa errada, e ninguém, absolutamente ninguém, tinha percebido o que ela deixara cair. A reunião estava marcada para 11 horas em ponto. Que pena! Eu a incluí no convite da agenda. A formalidade dava a impressão de que eu estava fazendo um favor. O título fez o RH se remexer em suas cadeiras ergonômicas. Eles não gostavam de nada com o encerramento, a menos que viesse com tópicos pré-aprovados e um formulário do Google. Enviei com 5 dias de antecedência. Cópia para todos. Lela, RH, jurídico, até Malik, que respondeu apenas com um gesto de boa sorte, alguém acenando uma bandeira branca. Ninguém confirmou. Ninguém recusou. Apenas silêncio. Mesmo assim, me vesti como para um depoimento. Calça azul marinho, camisa branca, cabelo preso. Aquele tipo de roupa que faz as pessoas presumirem que você carrega algo importante, mesmo que seja só um grampeador. Só que desta vez eu não segurava um grampeador. Eu tinha o dongle. Ele estava em uma bolsinha de veludo dentro da minha bolsa, protegido entre uma cópia dos documentos de desligamento e uma barra de proteína de chocolate que não pretendia comer. 11:03. Sala vazia. 11:06. Ainda vazia. Abri o laptop e conferi o registro federal novamente. Lá estava, meu nome brilhando na cadeia de custódia. 7 anos de acesso documentado, registros, certificações, toda a linhagem de um programa de conformidade construído do zero, nenhuma reatribuição, nem pendente, nem um sussurro de processo. Fechei o laptop e esperei. 11:15. Lila ainda não aparecera, mas podia ouvir sua voz do bullpen, como a de uma apresentadora de auditório esquecendo o microfone ligado. Saí da sala de reuniões. Ela estava encostada numa mesa, conversando animadamente com alguém do marketing, rindo de uma campanha com influenciadores que usava a palavra farmacêutico sem ironia. Ela me viu e sorriu com aquele brilho falso típico de executivos que não lembram seu sobrenome. Com 2 dedos erguidos como sinal de paz, disse: "Ah, oi, pega meu café", como se fosse uma paradinha no café próximo, como se eu não carregasse a espinha dorsal da empresa na bolsa. Não me assustei, não bisquei. Apenas caminhei devagar, decidida, tirei a bolsinha do bolso e a abri. O veludo refletia a luz, macio, caro, imponente, e então enfiei a mão e tirei o adaptador. Parecia inofensivo, algo que você ganharia numa máquina de bichinhos de pelúcia, mas dentro da casca de plástico estava o registro criptográfico de todos os ensaios clínicos em que a Recon havia trabalhado nos últimos 5 anos. Segurei-o na palma e estendi. Ela olhou como se eu entregasse um brinquedo anti-estresse. "O que é isso?" "A chave", disse eu. "Você me pediu para entregar as coisas." Ela deu de ombros e pegou sem pensar, jogando na mesa como se fosse um protetor labial. Voltou-se para o marketing e comentou sobre precisar de cores mais vibrantes nos slides de regulamentação. E assim aconteceu. Cadeia de custódia quebrada. Sem testemunhos, sem documentação, sem realocação formal. Apenas uma executiva desavisada aceitando um artefato de conformidade sem autorização diante de todos que pensaram ser um pendrive. Virei as costas e fui embora. Não avisaram nem lembraram que, ao fechar os dedos em torno do dispositivo, ela se tornou a custodiante funcional da licença aos olhos de qualquer observador. E sem transferência formal, isso é uma violação real. O tipo que faz bancos de dados governamentais sinalizar registros, que ativa monitoramento de auditoria, transforma a função de responsável pela licença numa piada de mau gosto, especialmente quando seu nome não consta onde deveria. Voltando para a saída, Malik cruzou meu olhar com a fileira de TI e ergueu a sobrancelha. Apenas acenei. "Calma, precisa, deixe a bomba cair." Algumas bombas não fazem tic-tac, elas zumbam. O problema das bombas relógio é que são chatas até deixarem de ser. 3 horas depois o zumbido virou sirenes.
Eu já estava em casa, pés para cima, coberta com um cobertor, assistindo reprises de um drama policial britânico em que todos resolvem assassinatos com olhares e metáforas sobre chá. Celular no silencioso, laptop fechado, caixa de entrada vazia por escolha. Em algum lugar da Recon Biologics, o acerto de contas havia começado. O primeiro alerta provavelmente foi processual, falha na verificação de assinatura em documento de certificação de ensaio clínico, ou o sistema automatizado da FDA rejeitando um arquivo de auditoria porque as credenciais anexadas não correspondiam ao responsável legal registrado. O que quer que fosse, atingiu o jurídico como um coquetel molotov in vitral. Mais tarde recebi os detalhes de Malik, que observava tudo da TI. Começou com Jenna, assistente jurídica, checando casualmente os registros de submissão do dia. Apenas uma verificação de rotina. Então ela viu. A assinatura era de Leila, mas a responsável legal federal era eu. Ainda eu. 7 semanas após a demissão. Jenna piscou, franziu a testa, conferiu de novo, mesmo resultado. Sinalizou para um gerente que avisou o conselho interno. Alguém chamou Leila para uma sala lateral e a coisa desandou. Leila, aparentemente ignorando que as paredes tinham ouvidos e que Malik instalara câmeras de segurança, entrou segurando o dangle entre polegar e indicador como se fosse um besouro morto. Achei que fosse só um símbolo ou algo assim, disse. A Emily literalmente me entregou. Alguém do jurídico, provavelmente o último que entendia a custódia federal, ficou pálido. Diga que é uma piada, murmurou. Ela deu de ombros. Por quê? Que coisa é essa, afinal? O advogado júnior, coitado, tentou salvar. Você assinou algo? Entregou algo com essa credencial? Sim, respondeu ela. Alguns documentos e um contrato de sociedade. O advogado praguejou tão alto que o eco percorreu a sala. Alguém abriu o registro federal, ainda constava lá, Emily M. Hellbrook, responsável ativa, 0 atualizações, 0 redistribuições pendentes, todos os documentos que Leila assinou com aquele dispositivo eram não autorizados. Pior, fraudulentos. Cada envio registrava data e hora vinculadas a uma licença que ela não possuía legalmente. Quem disse a ela que podia usar a licença? Alguém perguntou? Ninguém sabia. Deixaram acontecer. Ela ignorou o processo, pulou assinaturas, tomou decisões executivas como assinar em nome de um responsável federal sem qualquer treinamento, autorização ou registro. E agora, a FDA seria notificada. O portal de conformidade sinalizou a violação automaticamente. Todos os ensaios clínicos em andamento foram suspensos enquanto se aguardava uma investigação interna. No pior cenário, todos os documentos que ela havia revisado poderiam ser invalidados, o que significaria refazer meses, talvez anos de trabalho clínico. O financiamento ficaria congelado, a confiança dos investidores seria abalada, os parceiros seriam notificados. E o pior, não podiam me culpar, porque eu tinha tentado. Eu me ofereci, eu tinha os e-mails, eu tinha os documentos. Caramba, eu tinha até a bolsinha de veludo. Enquanto isso, Malik, sempre o técnico prestativo, recostou-se na cadeira e murmurou algo para ninguém em particular. Devia ter checado a cadeia de custódia antes de brincar de batata quente com um artefato de governo. Quando a diretoria tomou conhecimento, o prédio já estava metaforicamente em chamas. Reuniões de emergência pelo Zoom, análises jurídicas, pânico no RH, silêncio absoluto da assessoria de imprensa. Lila se trancou na sala de conferências de vidro, provavelmente pesquisando no Google como se escreve cadeia de custódia sem demonstrar pânico. Mas era tarde demais. O dispositivo não era apenas um aparelho, era um espelho. E quando finalmente examinaram a situação, tudo o que viram foi a própria negligência estampada em alta definição. Eu tomei um gole de chá, um chá quente metafórico, um chá de verdade com mel. A vingança tem gosto de camomila e remédio para pressão alta.
Existe uma estranha paz que surge quando você percebe que o fogo não é mais seu para apagar. Na manhã seguinte à explosão, entrei no prédio pela última vez, não por obrigação, mas para ver o silêncio antes do colapso. A calma antes dos holofotes e das intimações. O saguão estava excepcionalmente tenso, guardas cochichando em seus rádios. Uma recepcionista tentava sorrir, mas piscava como se alguém tivesse colocado pimenta caiena em suas lentes de contato. Meus documentos finais estavam em uma pasta de papel pardo debaixo do braço. Formulários de rescisão, conformidade com o NDA, instruções para transferência do plano de saúde, tudo padrão, impresso com capricho, tudo inútil. Agora, Lila havia desencadeado uma espiral de auditoria que não termina com um e-mail severo. Termina com investigadores externos vasculhando metadados e registros de data e hora, e membros do conselho discretamente perguntando se alguém pode fazer isso desaparecer. Enquanto atravessava o andar, o espaço estava um caos. O jurídico ocupava metade das salas de conferências. A porta do RH estava fechada, persianas abaixadas. Incomum, pois eles adoravam a transparência das portas abertas. Melik passou por mim perto dos elevadores, ergueu os olhos, assentiu e sorriu. Um belo dia para uma avaliação interna, disse ele. O melhor do trimestre, respondi. Continuamos caminhando. Fui até a sala do RH e deixei a pasta de papel pardo na mesa da secretária, com a delicadeza de uma bibliotecária guardando um livro atrasado. Não havia ninguém. Apenas silêncio, quebrado pelo zumbido de uma chamada de Zoom frenética na sala ao lado. Alguém comentou, não, acho que ela nem leu o protocolo antes de fechar a porta. Saí devagar, absorvendo tudo. Vidro, mesas, cheiro de cápsulas de café queimadas e erros caros. Na recepção, a atendente olhou para cima. Oi, Emily, vai embora de vez hoje? Perguntou, tentando sorrir como se não tivesse acabado de ver a empresa perder toda a sua credibilidade junto às autoridades. Assenti. Sim, estou saindo. Ela hesitou. Eles estão tentando te chamar lá em cima? Pensei. Devo avisar algo? Refleti um instante. Peguei meu celular, abri o e-mail e enviei uma mensagem direta ao departamento de TI. Assunto: acesso, corpo do e-mail. Vocês podem alterar meus níveis de acesso ou não. A decisão é de vocês. Sem assinatura, sem emojis, sem ameaças, apenas fatos. Sorri para a recepcionista, acenei e saí. O ar outonal me atingiu como uma folha em branco. Fresco, frio, honesto, o tipo de clima que se respira sem sufocar. Atrás de mim, o prédio se erguia imponente, vidro, aço e arrogância. Lá dentro, os sistemas piscavam em vermelho. Contratos suspensos, testes congelados. Tudo porque alguém achou que podia pular a etapa de transição. Tudo porque eu não a impedi. Não precisei sabotar nada. Não vazei informações, não gritei, não usei tática de terra arrasada. Apenas segui o processo. E quando ignoraram, deixei que arcassem com as consequências. A falha não foi minha, foi deles. Um presente embrulhado em veludo, pedido por uma mulher que costumava buscar seu próprio café. Enquanto me afastava, o peso no bolso havia sumido, sem dispositivo eletrônico, sem culpa, sem mais trabalho invisível. Apenas liberdade e silêncio, exatamente como planejei. O e-mail começou a pipocar nas caixas federais antes do amanhecer. Sinalizadores de conformidade automatizados, alertas de auditoria, banners vermelhos digitais piscando quando uma cadeia de licenças não correspondia ao histórico de transações. Não demorou para o órgão de fiscalização morder a isca. 9 horas da manhã. Recon Biologics sob suspensão regulatória temporária. Todos os ensaios clínicos, locais de teste e projetos com parceiros congelados. Não apenas pausados, mas congelados. Nenhum dado novo, nenhum registro, nenhum movimento de produtos entre fronteiras. A suspensão só seria levantada após a auditoria completa e resolução da violação. Milhões em suspenso, acordos nulos, cronogramas comprometidos. Ao meio-dia, investidores começaram a se retirar discretamente.
Uma reunião cancelada, uma transação interrompida. Depois a represa se rompeu. Ligações para o jurídico, perguntas de seguradoras, checagem de e-mails de parceiros cujos acordos de confidencialidade foram repentinamente invalidados porque a pessoa errada os assinou. As projeções da série D desmoronaram. O acordo de expansão com o laboratório alemão colapsou como uma cadeira dobrável barata. Conformidade deixou de ser apenas item da lista de tarefas. Às 15 horas era pauta de toda a diretoria. Sala de reuniões lotada. Sessão de emergência. Conformidade legal. Restava o RH tentando disfarçar a gafe. Lila estava lá, vestida como se nada tivesse ocorrido, exceto pelo cabelo frisado de tanto andar de um lado para outro e unhas roídas até o sabugo. O fundador ligou de Londres, retornando mais cedo de seu sabático pós-aposentadoria. O homem que construiu a empresa com uma enzima parcialmente patenteada e favores do MIT recebeu as notícias. Como sua filha, sem qualificação e curiosidade limitada, aceitou o documento de conformidade de um funcionário que se desligava, sem realocação designada, transferência de testemunhas ou protocolo registrado. Como ela usou o documento para assinar contratos vinculantes em múltiplas jurisdições. Como um único ato invalidou meses, se não anos, de trabalho clínico. A licença nunca foi oficialmente transferida, nem tentada. Silêncio na linha. Então vocês deixaram minha filha aceitar uma chave de conformidade, disse o fundador, lentamente, cada palavra venenosa, sem devido processo. Ninguém respondeu. O jurídico olhou para os próprios pés. Ela jogou uma caneta no colo como se contivesse a resposta. O estômago de alguém roncou audivelmente e recebeu olhares fulminantes. Então veio a frase final. Silêncio! Ray protestou. Você pediu um café a ela, murmurou. Ela causou uma catástrofe. Clique. Ligação encerrada. Assim, o acerto de contas se completou. Ao final do dia, as contas internas de Lila estavam bloqueadas. Crachá desativado, afastamento voluntário anunciado em memorando interno com um tom de negação digno de comédia. O jurídico iniciou o protocolo de remediação completo. Consultores de compliance invadiram o prédio. Sócios exigiram garantias de custódia. O responsável pelo RH elaborou 3 versões de declaração que ninguém aprovaria. Foi, para dizer o mínimo, uma carnificina. Enquanto isso, eu estava na varanda de casa, pés para cima, taça de vinho suando na mão, laptop fechado, celular no modo avião, sol baixo, hora dourada, iluminação perfeita. Não para selfies, mas para o silêncio. Não para vingança, mas para paz. Não fiz brinde, não comemorei. Apenas respirei. O silêncio que deixei finalmente falou, e falou mais alto do que eu jamais poderia falar. A história de Emily nos lembra que o verdadeiro poder muitas vezes não está nos cargos ou títulos, mas na competência silenciosa e na atenção aos detalhes. O trabalho invisível, meticuloso e consistente constrói a base que mantém uma empresa funcionando, mas é frequentemente subestimado ou ignorado por aqueles que valorizam apenas aparência e velocidade. Lela simboliza a arrogância de subestimar sistemas complexos, enquanto Emily representa a força da paciência estratégica e do conhecimento profundo. Quando a pressa e a superficialidade tomam decisões críticas, a gravidade das consequências recai sobre todos. Essa narrativa nos ensina que, em qualquer organização, o respeito pelas regras, pela experiência e pelo processo é o que separa o sucesso do desastre. A complacência e o descuido podem gerar caos irreversível, e às vezes, apenas observar com calma é mais eficaz do que intervir sem respaldo. O caso ilustra que competência e diligência não são reconhecidas instantaneamente, mas têm impacto duradouro. A ética profissional, a atenção aos detalhes e a consciência do efeito das próprias ações são vitais em qualquer ambiente corporativo, especialmente quando envolvem regulamentação e responsabilidade legal.
Tentativas de simplificação ou ignorância das normas podem levar a falhas catastróficas, mesmo para líderes bem-intencionados ou familiares influentes. Emily mostra que quando se tem controle sobre processos críticos, a melhor ação às vezes é permitir que os erros se revelem naturalmente, evidenciando negligência sem comprometer a própria integridade. Saber quando agir, quando documentar e quando se afastar é uma lição de maturidade, estratégia e autossuficiência. A história reforça que conhecimento, paciência e preparação são armas poderosas que definem quem realmente mantém a estabilidade em meio ao caos. Agora me diz, se você fosse Emily, teria deixado o Dangle na gaveta ou tentado intervir mesmo após ser ignorada? Você acha que Lela perceberá o impacto de suas decisões antes que seja tarde demais? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Curta o vídeo e inscreva-se no canal para mais histórias de bastidores corporativos e estratégias invisíveis que definem quem realmente controla o jogo.